E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e hoje eu tô aqui pra gente resolver uma questão do Enem de 2019 sobre energia. A questão é a seguinte: numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell ioiô para demonstrar o princípio da conservação de energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1. A explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão do ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, do comprimento C, da largura L e altura A, assim como a massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte de manual ilustrado a seguir. O resultado do cálculo da etapa 2 em joules é... Eu redesenhei aqui o que o problema ilustrou pra gente. É um disco mesmo, como se fosse um ioiô. Ele é fixo dentro dessa estrutura e ele é solto aqui dessa extremidade, que é o ponto mais alto, que ele chama de H. E ele vai descendo e rodando ao mesmo tempo. Ele vai rotacionando e descendo. Por isso que ele fala de energia de translação, que seria esse movimento do disco caindo, e energia cinética de rotação, que seria ele rotacionando. Em seguida, eu anotei todos os dados que o problema deu pra gente. A massa é 30 gramas, comprimento e largura que a gente não vai usar para absolutamente nada. A altura H, que seria o A, que ele dá naquela caixinha de informações do próprio enunciado, 410 milímetros, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira coisa que a gente pode fazer, vendo esse exercício e os dados que ele dá pra gente, é que os dados não estão no SI. O SI é o Sistema Internacional de Unidades, então a gente precisa passar tudo que é massa para quilograma, a gente precisa passar tudo que é comprimento para metros, porque ele pede energia em joules no final. Então, se a gente não fizer essa conversão, vai dar algum problema, vai dar alguma casa decimal a mais ou a menos, dependendo de como você fez as suas contas. Então, primeiramente, vamos passar para as unidades certas. 1 grama é 1000 vezes menor do que o quilograma. Então, a gente tem aqui como se fosse 30 sobre 1000 quilogramas, que eu vou representar 30 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Porque dividir por 1000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Agora aqui no milímetro também, toda vez que a gente ouve esse prefixo milissegundo, milímetro e várias outras ocasiões em que ele é usado, ele sempre representa 10 a menos 3. Então 410 milímetros representa 410 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Eu não vou fazer a conversão das unidades do comprimento e da largura, porque a gente não vai usar esses resultados. Eu só deixei eles aqui porque eu anotei todos os dados que o problema deu pra gente. O próprio enunciado do problema já dá pra gente que esse é uma questão de energia. É uma questão de conversão de energia, de potencial em cinética e vice-versa. Ele diz que o sistema é conservativo, então não existe perda de energias. Então a gente vai ter que usar conservação de energia para conseguir achar o que o problema quer. Nesse caso, o problema fala pra gente que a velocidade linear é desprezível em comparação com a velocidade angular. Qual que é a tradução disso? O enunciado está falando assim pra gente que o disco roda muito mais rápido do que ele anda. O que isso significa? Isso significa que a rotação dele, a energia de rotação, é tão mais importante que a energia cinética de translação fica desprezível. Isso é, a energia que ele consome para fazer esse movimento de cair de uma altura H até a altura mínima dele é desprezível frente à rotação dele. Então isso significa que nas nossas equações de conservação de energia, a gente vai utilizar a energia potencial gravitacional, que é relacionada com a massa por causa da altura, que existe uma altura, e a gente vai ter que usar a energia de rotação. A gente não precisa subdividir a energia cinética em energia cinética de rotação e energia cinética de translação, porque o próprio problema fala pra gente que a velocidade linear é desprezível. Então a energia cinética de translação também será, porque ela depende diretamente da velocidade. Beleza, o enunciado quer que a gente calcule a energia cinética de rotação no ponto mais baixo da trajetória. Ele diz que o ponto mais baixo da trajetória seria no ponto
em que a altura é 1/3 de H. Então, por exemplo, se a gente supor que aqui seria o ponto mais baixo, essa altura aqui corresponderia a H/3. E nesses exercícios de conservação de energia, em que a gente tem que usar energia potencial gravitacional, é muito importante você definir um referencial onde a sua energia potencial é zero. Isto é, num ponto em que você vai considerar que a altura é medida a partir daquele ponto. Geralmente a gente considera o chão, e é isso que eu vou fazer aqui nesse exercício. Eu coloquei aqui o nosso eixo Y, que ele vai ser a nossa referência para a gente pegar, para a gente medir a altura a partir daí. Eu coloquei o zero como sendo aqui no chão, e isso tem uma grande vantagem porque a energia potencial gravitacional vai ser sempre positiva, e as alturas a gente vai poder pegar aqui o H e o H/3, por exemplo. Então agora o próximo passo é a gente usar a conservação de energia. A gente vai pegar o ponto mais alto da trajetória aqui, que eu vou chamar de ponto A, e calcular a energia mecânica no ponto A, porque num sistema conservativo a energia mecânica se conserva, então a soma energia cinética mais energia potencial é sempre constante, independente do ponto que você pega. Então vamos calcular a energia mecânica em A. Bom, a energia mecânica em A, que eu vou chamar de EMEC-A, é a soma da energia potencial gravitacional em A mais a energia cinética em A. Bom, o disco ele é solto do repouso, no ponto mais alto da trajetória ele não está rodando. Então significa que a energia cinética, que é a energia do movimento, né, é zero. Então a energia mecânica em A é simplesmente a energia potencial gravitacional em A. Dessa forma a gente pode substituir aqui pela fórmula da energia potencial gravitacional, que é massa vezes a gravidade vezes a altura. A altura, como a gente definiu aqui como sendo zero e as alturas subindo, a altura vai ser o próprio H. Então, mgh. Eu ainda não vou substituir os números aqui nessas letras, eu não vou substituir o valor da massa pela massa e assim por diante, porque senão a gente vai ter que fazer duas contas. Muitas vezes é muito proveitoso você deixar tudo em função das letras e só no final você substitui os números, porque às vezes até pode ser que alguma grandeza seja cancelada no meio do caminho. Então eu vou chamar esse resultado aqui de 1, que foi o que a gente obteve para a energia mecânica no ponto mais alto, que seria o ponto A. Agora vamos calcular a energia mecânica no ponto mais baixo, que eu vou chamar de P. Do mesmo jeito que a gente fez para achar a energia mecânica no ponto A, a gente vai fazer para tentar achar a energia mecânica no ponto B. Então, a energia mecânica no ponto B, que eu vou chamar de EMEC-B, é igual a, novamente, a soma da energia potencial gravitacional no ponto B, mais a energia cinética no ponto B. No ponto B, a gente pode perceber que ele vai ter tanto energia potencial gravitacional, porque vai ter uma altura H/3, quanto energia cinética, porque ele vai estar rodando, e é justamente essa energia cinética de rotação que é o que a gente quer calcular. É isso que o enunciado pede para a gente fazer. Então, a gente pode substituir essa energia cinética em B por energia de rotação em B. Dessa forma, a gente vai ter a energia mecânica em B tem que ser igual a m vezes g vezes a altura que ele está no ponto B, que seria H/3, mais a energia de rotação, que é justamente o que o problema pede para a gente. Beleza, se o sistema é conservativo, então a energia mecânica se conserva, o que significa que esse resultado 1 que a gente obteve, que é a energia mecânica no ponto A, tem que ser igual ao resultado 2, que é a energia mecânica no ponto B. Então vamos igualar os dois e perceba que a gente tem a massa, a gente tem G e a gente tem H, massa, G e H. Então a gente já tem todos os dados do problema, é só a gente substituir mesmo para achar a energia de rotação, que é o que ele pede. Certo, eu reescrevi aqui o resultado 1 e o resultado 2. Como o sistema é conservativo, a gente pode igualar 1 e 2, ou seja, a gente está igualando energia mecânica no ponto A e energia mecânica no ponto B. Então a gente vai chegar na seguinte expressão: m vezes g vezes h é igual a mgh/3 mais energia de rotação. Vamos isolar a energia de rotação, que é o que a gente quer. Então, a energia de rotação é igual a mgh
menos m vezes g vezes h sobre 3. Bom, se a gente tirar o mínimo múltiplo comum dessas duas aqui, é a mesma coisa que a gente dividir essa expressão por 3 e multiplicar por 3, continua sendo 1mgh, a diferença é que agora as duas têm o mesmo denominador e a gente pode somar ou subtrair. Então, 3mgh menos 1mgh, a gente tem que isso é 2mgh sobre 3. Aí agora é só a gente calcular a energia de rotação substituindo os dados do problema. A gente tem 2/3 vezes massa. A massa é 30 vezes 10 a menos 3 kg, porque já está passado para as unidades do SI. Então, é 30 vezes 10 a menos 3. Vezes G, 10. Vezes H, que seria 410 vezes 10 a menos 3 metros. Eu vou dividir esse 30 por 3 aqui, a gente vai obter 10. Agora eu vou juntar tudo que tem 10 para um lado, todas essas potências de 10 e tudo que tem número para o outro, porque senão a gente acaba se confundindo com esse tanto de potência. Então a energia de rotação vai ser igual a 2 vezes 410 vezes todas essas potências de 10, que é 10 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Agora é só a gente terminar a nossa conta. 2 vezes 410 a gente tem que é 820. E essas potências de 10, você pode perceber que a base é a mesma, 10, e está multiplicando, então a gente soma os expoentes. Aqui seria 10 elevado a 1 e aqui 10 elevado a 1, então seria 1 menos 3 mais 1 menos 3. Toda essa soma aqui dá 10 a menos 4. Como de costume, o Enem colocou o resultado em notação científica, então a gente só tem que passar esse resultado que a gente obteve para a notação científica. Bom, para ficar em notação científica, a gente tem que colocar a vírgula entre o 8 e o 2. Então ficaria 8,2 vezes, mexendo nas potências de 10. Se eu diminuir duas casas decimais aqui, então eu aumento duas casas decimais aqui. Menos 4 mais 2, menos 2. Portanto, a energia de rotação é 8,2 vezes 10 elevado a menos 2 joules, que corresponde à alternativa B do exercício.